Olá, amigos, bem-vindos ao canal Ufologia Santo Tomé. Hoje eu vou fazer um comentário sobre o último vídeo documentário que eu fiz essa semana com a dona Cássia lá de Luminárias, né? Em que ela fala dos relatos, das experiências que ela teve, né? Lá na área em que ela tem um camping. Eh, por conta de eu estar, assim, já há algum tempo pesquisando, né, para o meu livro, né, Sumé, o Velho Anunnaki, eu venho trazendo bastante, parte de observação sobre os sumérios, sobre os seres Anunnaki, então é um trabalho de investigação que eu já venho trazendo há algum tempo, né, e nos últimos anos isso vem, assim, aumentando cada vez mais e tudo aquilo que eu percebia que tinha algum tipo de referência, né, nesse universo, eu estava sempre ali, estava sempre, assim, apontando, né, colecionando informações. Bom, aí nesse sentido, né, eu fui fazer uma análise um pouco mais profunda sobre os relatos da dona Cássia, né. E aí, de novo, eu esbarro ali nas questões dos Anunnakis, né. Bom, vou fazer um paralelo aqui. Eh, há um registro, assim, bastante, pragmático, né, da região da Irlanda, sobre, fadas, gnomos, leprechauns, né, então, assim, a Irlanda todo mundo já conhece, que é um universo, assim, fantástico, né, de relatos, né, de aparições de seres extraordinários, né. Então, assim, eh, por conta desses relatos, me chamou a atenção também, um povo, né, que chegou mais ou menos 4.000 anos atrás, naquela região da Irlanda e tomou conta de todo aquele território, né. Então são relatos, o que vem passando na oralidade, né, e registrado por alguns autores, né, daquela região ali. Então, assim, todo aquele conteúdo que foi, catalogado em livros, né, de autores daquela região, ficou, assim, pipocando informações, né, que acabam, cruzando, né, relatos. Então ali conta que mais ou menos 4.000 anos atrás aportou um povo que veio do céu, né, um navio que veio do céu e desceu ali naquela região, né, um navio que voava, né, que veio do céu, voava e desceu ali um povo, né, que tomou conta de toda aquela região ali da Irlanda. Até por conta daquele relevo muito verde, aquela vegetação exuberante, né, a Irlanda é um lugar propício, né, segundo as nossas pesquisas, né, dos seres que chegam, que se deslocam, que acaba aparecendo, assim, maior incidência deles, né, geralmente são terrenos mais, assim, digamos assim, com a natureza mais viva, mais exuberante. Bom, ali na Irlanda, então, tem os relatos, né, que contam sobre um povo Sith, chamado Sith, que vivia em lugares mais altos, nas montanhas, em montes, né. Então, eles saíam desses montes, né, e subiam ali para convívio, né, com os humanos. Então ali aponto bastante relatos, das fadas, né, então as fadas é um elemento que eles trazem bastante, inclusive por rituais até hoje, né, que eles consagram para, vai trazer essas realidades, né, que já existe desde aquela época, né, entre os povos, né. Então os relatos dos leprechauns e fadas é comum, né, inclusive até hoje, né, acreditam que eles de fato existiram ali entre aquela população. Então os Chites, então, são apontados como os povos que desceram do céu, mas que acabaram descendo para os subterrâneos e por ali eles viveram, né, e de certo ponto tinham até um tipo de um relacionamento ali com os humanos da época, vai. Então assim, como que eram esses seres, né, como é que esses seres eram? Como que eram as fadas, né, chamadas de fadas? As fadas eram seres brilhantes, né, e eles podiam assumir qualquer tamanho, desde os pequenininho até tamanho do ser humano normal, então na verdade eles tinham poderes, né, essas fadas tinham poderes, elas podiam se manifestar do jeito que quisessem, né. Mas o que eu achei interessante, fazendo uma relação, né, do que a dona Cássia viu ali no sítio dela em Luminárias, quando ela fala que
que ela viu pontos de luz, ela até comenta que foram 6 pontos de luz que brincavam ali nas árvores, depois subiam para os montes daquela tá no pé da serra ali, né, então atrás da casa dela, ali atrás tem um monte, né, uma montanha, né, e ela relata que essas bolas de luz brincavam ali entre as árvores e depois estavam rapidinho lá no pé da serra, lá brincando ali também, aquelas bolas que ficavam girando e brincando entre si, né. Então, mas por coincidência, né, eu investigando, né, já tinha feito uma abordagem, uma pesquisa mais, por conta da relação que existe, né, com os sumérios que aportaram ali, né. Eu vou chegar lá contar por que eram os sumérios, mas assim, o que que há de interessante nesse apontamento? É que as fadas, eles eram elementos brilhantes que saíam de uma realidade dentro de bolas de luz. E essas fadas, elas brincavam sempre com referência às árvores. Então, essas bolas, elas saíam, brincavam entre as árvores e às vezes se mostravam como seres pequenininhos, né? Na verdade, eram vários tamanhos, né? Elas tinham o poder de se mostrar conforme acho que conforme a realidade, né, do local, o tempo, a era, acho que existia, assim, algum tipo de abordagem específica, né, para o local. Mas assim, olha a coincidência, né, a gente tem que analisar, por coincidências, por fatores que mostram que há, intercâmbio, né, de conceitos. Vejam, as fadas, né, elas se mostravam dentro de aspectos dimensionais através dessas bolas de luz que brilhavam e sempre procuravam as árvores para estarem ali se movimentando, dançando em volta das árvores. E que a Cássia relata para gente que essas bolas, 6 bolas, elas estavam brincando nas árvores, elas brincavam nas árvores, vejam as referências, né, muito semelhantes, né, muito assim, compatível com aquele relato da dona Cássia. Inclusive, todo aquele universo, né, fantástico, né, da Irlanda, aponta que as fadas e os leprechauns chegaram juntos com esses seres que vieram do céu, chamado Tuatas de Danã. Então, esses seres chamados Tuatas de Danã, ao mesmo tempo que eles chegaram, também se manifestaram a presença das fadas e desses duendes, né, que chamam lá de leprechauns. Olha, aspectos de coincidência, a dona Cássia também viu, né, um duende, ela relata ter visto um duende, né, um leprechaun, um pequeno ser, que são os guardiões, né, dos potes de ouro. São seres guardiões que guardam ali uma sacola com ouro, né. Então, são referências, assim, que ligam a Irlanda a esse aspecto, né, que a dona Cássia trouxe pra gente, né, no vídeo passado. Quem ainda não assistiu, dá uma voltadinha aqui para trás, né, nos vídeos que foram lançados aí essa semana, e assistam o documentário da dona Cássia, a entrevista, os relatos dela. Percebam a semelhança, né, dessas abordagens. Então, ali, né, pelos livros, relatos que alguns autores fizeram em pesquisas, né, sobre aspectos folclóricos, né, relacionados à Irlanda, que é rica, né, nessa parte das lendas e tradições. Então, eles registram, né, a presença das fadas, né, ali naquela região e apontam essas referências. Aí, quando eu fui buscar o que são os tuatas de Danã, né, aí eu chego ali que são os seres relacionados a tribo de Danu, tribo de Danã ou tribo de Danu, né? Então, assim, o que que é a tribo de Danu? Então, é uma referência à tribo de Anu. Anu, que vem, né, do líder Anunnaki. Então, esses seres que desceram do céu e aportaram ali na Irlanda, juntamente quando as fadas e os leprechauns chegaram também, estão relacionados porque eles chegaram juntos, né, com a tribo de Danu, que são os seres, né, ligados a Anu. Então, a gente sabe que Anu é o deus líder Anunnaki, né? Presente em toda a esfera mitológica, lendária, de toda a região nórdica, né? Ali relacionados à Inglaterra, também mais para baixo, a região do Egito.
Então, assim, um aspecto muito interessante, que eu quis trazer hoje, assim, como uma referência, até por conta dos meus estudos. Na hora que eu estava entrevistando a dona Cássia, eu confesso que eu não fiz uma ligação no primeiro momento, mas depois eu vim buscar, né, as minhas pesquisas, as minhas análises, e aí eu encontrei, porque eu lembrei que havia alguma coisa sobre fadas, né, que eram seres brilhantes, né, que brincavam em torno das árvores, se manifestavam, né, para os povos. Então, assim, existiam as fadas, que eram as fadas boas, né, que traziam as coisas boas, mas também existiam as fadas que corriam atrás, aquelas bolinhas corriam atrás das pessoas, as pessoas tinham, às vezes tinham medo. Mas então é assim, eu por conta desse meu livro, né, que eu acabei de publicar esse mês agora, não é? Que é o livro sobre Sumer, o velho Anunnaki. Eu quis colocar uma referência a um velho Anunnaki, porque quem lê o livro, depois quem quiser ler o livro, está publicado na Amazon, não é? Tem o livro físico, tem também e-book. Então, por lá, eu tenho assim algumas referências de pesquisas minhas em que acabam interligando, né, Sumer aos Anunnakis, por conta até de aspectos muito semelhantes, né, porque, como eu falo, a minha pesquisa, como ela não consegue traduzir uma base científica, eu procuro trazer por análise, né, eu trago por análise aquilo que se assemelha, que se aproxima a conceitos, trazidos, né, por autores, pesquisadores, arqueólogos, né, que possam estar interligando ali as coincidências, que não existem coincidências, não é? Então, é assim, eu quis trazer esse comentário, né, essa abordagem aqui um pouco mais, né, e tudo aquilo que eu for buscando e trazendo, né, por relatos, fazendo as ligações, porque, esse tipo de conhecimento ele é muito, subjetivo, né, mas ele está totalmente ligado à ufologia, e a gente não sabe dizer até que ponto esses seres, eles estão, diretamente, digamos assim, ligados a seres que vieram de outros planetas, estão aqui na nossa realidade, convivendo aqui, que se manifestam dependendo dos aspectos, vibracional do local, da situação, da própria relevo do local, né. E nesse caso, nessa abordagem, a gente observa que a dona Cássia, ela não viu essas bolinhas brincando nas árvores sozinha, o marido dela também viu, e a filha dela que estava perto na hora que eu fiz a entrevista, ela também confirmou que viu, né, essas bolinhas brincantes, que são as fadas, né. Mas é isso, no primeiro momento, como a gente não pode estar aprofundando muito nesse assunto aqui, eu estou trazendo essa primeira abordagem, assim que eu tiver um pouco mais de conceito, eu volto a trazer esse material para a gente estar aqui trazendo para o estudo de ufologia, tá bom? Então é isso, pessoal, eu fico muito grata por quem está seguindo o canal Ufologia Santo Tomé. Não esqueçam de curtir, de compartilhar esse canal, esse conhecimento, porque assim, o canal é sobre Santo Tomé das Letras, mas como a gente sabe, Luminárias está aqui do lado, né, faz parte da mesma Serra das Letras, né, o que é o relevo principal aqui de Santo Tomé das Letras, né? Então a gente vê Luminárias como uma cidade irmã muito querida, né? E tudo aquilo que eu estiver investigando e apontar para a cidade de Luminárias, eu vou trazer para esse canal também, para a gente estar ganhando um pouco mais de informação ligada à ufologia, tá bom? Gente, um grande abraço, tá? E até a próxima. Fiquem com Deus. Até mais.